Acho que as coisas estão baratas, tem muito prêmio, mas eu não estou com a menor pressa de sair comprando nesse momento. E análise é diferente de vontade. E tem muito mais do que economia na hora de você escolher um candidato. Tá? Na hora que você neta, é incrível. Assim, eu que vejo todos os dias o resultado aberto, e falo assim, não é possível que deu zero hoje. Assim, um monte de número para tudo quanto é lado, assim, não é exatamente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou o gestor e analista de fundos lá na XP e esse é mais um episódio do Outliers um pouco diferente, porque nós estamos no meio da Expert 2022, com dois monstros do mercado aqui, desculpa a tietagem. Duas lendas. Duas lendas do mercado, Rodrigo Azevedo, sócio, gestor e fundador da Ibiúna. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. E o Carlos Voos, que é sócio, gestor e fundador da Capital Investimentos. Boa tarde também, boa noite, né? Bom dia. Né? O pessoal ouve em todos os horários de dia, normalmente, né? Quando tá indo pro trabalho. Na academia. Na academia. E do meu lado, aqui coladinha, tá a Carol Oliveira, que é analista de fundos da XP e coordenadora de toda a plataforma de fundos da XP na parte de análise. Finalmente, um episódio do lado do Samuel, né? Pois Quem nos conhece sabe que a gente tá num gato e rato pra gravar junto. Ela tava doente, eu peguei o Covid, enfim. Mas, bom, a gente tá aqui com um tempo um pouco mais curto do que o usual. Nós estamos num estúdio um pouco diferente aqui, no meio da Expert. E nós vamos tentar resumir esse papo nosso em 5 grandes perguntas aqui. Tanto o Rodrigo quanto o Carlos já estiveram em episódios anteriores do Outliers, então a gente não vai passar por aquele processo de seu histórico, como as gestoras estão montadas, apesar de ambas terem evoluído. Quem quiser depois acessa lá os Outliers antigos. A gente já vai direto e reto aqui para perguntar mais de cenário e posições. E vou deixar a Carol aqui puxar o trem. Carlos, eu quero começar primeiro com você e a gente finaliza aqui com o Rodrigo. O que vocês estão olhando em termos de cenário internacional que preocupa vocês hoje em dia? E que a média do mercado não está dando tanta importância? Eu acho difícil encontrar alguma coisa global que a média do mercado não esteja dando importância, porque o mercado ele é muito sofisticado, né? Assim, a gente tem que ser, nesse caso aí, principalmente no global, ser bem humilde, tá? Mas alguns temas assim, me incomodam. Tá? O primeiro tema que me incomodam é você falar de soft landing, ou pouso suave da economia americana. Se você olhar a parte onde a política monetária atua de maneira mais significativa, que é duráveis e housing, você está partindo de uma situação de aperto gigantesca. Então, você está partindo de uma situação de aperto gigantesca na parte de mercado de trabalho, e os canais que normalmente ajudam, que tem um efeito grande da política monetária, eles estão muito, muito apertados. Então, assim, não é um caminho fácil para você relaxar. Tá? Então, eu acho que a solução para esse problema, para dar uma resposta numa velocidade adequada, para as expectativas de inflação não desancorarem, etc., ela tem que gerar uma desaceleração econômica significativa. Tá? Então, eu não acredito muito em um final muito tranquilo que o mercado está precificando nesses últimos dias. Tá? Tem algumas coisas que eu concordo com esse mercado. Eu concordo que a gente está vendo uma desaceleração global razoável e com um grau de sustentabilidade alta, tá? Que eu vejo como um processo que pode continuar eventualmente, tal, por isso que a gente diminuiu as posições de juros lá na Capital. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de alta do mercado financeiro está desfazendo parte do aperto financeiro que foi criado, que gerou, em parte, essa desaceleração. Então, eu vejo essa situação como muito, muito mais fluida. Eu acho que a gente pode, eventualmente, o fato de onde a gente está no ponto do ciclo, em termos de que eu acho muito positivo, né? Se realmente foi esse o juro necessário para desacelerar a economia americana, os ativos, de modo geral, no mundo, eles estão muito baratos, ou seja, ou pelo menos não estão tão caros. E você tem um novo ciclo de crescimento, porque a taxa de desconto é muito baixa. Tá? Seria impensável você pensar há 10 anos atrás que você ia ter uma inflação de 10 e o juro necessário para desacelerar a economia global ia ser 3,5. Então, isso é uma coisa que, de fato, faz o mercado rever o preço de ativos de médio prazo, talvez para cima. Tá? Então, mas o outro lado é que eu não acho que isso é fato ainda. Não acho que isso é dado. Eu acho que ainda tem capítulos
grandes nessa história aí para serem contados. Essa interação normalmente ela é dinâmica, a gente já viu inúmeros, né, o Rodrigo também, inúmeros ciclos de alta, tem vários falsos momentos de desaceleração onde você acha que vai desacelerar e não desacelera. Então eu acho que essa história dos Estados Unidos ela não está contada completamente. Ela não está contada completamente porque housing está num nível de aperto no mercado como um todo, de vagas, né, de casas vagas baixíssimo. Carros, até pouco tempo atrás, a gente estava tendo uma inflação de carros gigantesca que não tinha peças, então em termos de demanda está explodindo. O que a gente vai ver é um relaxamento da inflação cheia, tá? Mas os drivers que são mais de médio prazo ainda estão todos aí, tá? Então eu me preocupo com as pessoas tentando contar uma história agora, uma história muito clara, quando eu acho que essa história ela está ainda para ser contada, ainda está para ser observada. Acho que ainda tem que ter cabeça meio aberta, tá? E essa cabeça aberta, ela obviamente vale aí para os dois lados. Eventualmente a gente tem um conjunto de choques aí de China, de energia, etc., que vão fazer essa economia global desacelerar, mesmo nesse nível de juros muito mais baixo. Mas a minha impressão até é que isso não é claro e que se eu fosse apostar numa direção, apostaria até na outra, que eventualmente você vai ter uma desaceleração mais fraca. O Banco Central, né, e a curva de juros futuros dos Estados Unidos, né, estava subindo bastante, chegou a bater 3,5% lá o vencimento de 10 anos, e os mercados, bolsa e crédito, caíram bastante. Essa combinação ajuda, em tese, a desacelerar consumo, desacelerar a economia. O que aconteceu nos últimos 30, 40 dias é uma reversão disso, né? Isso. As taxas de juros futuros voltaram para, acho que está 2,5 agora, 2,60, não sei quanto está hoje. E as pessoas estão falando em pouso suave, que eu acho bem pouco provável. Você acha que a combinação anterior deve voltar, que é os juros voltarem a subir e os mercados caírem? Não, na verdade eu acho que ou você vai para uma recessão mais forte, que resolve o problema, ou você vai ter mais juros. Isso que eu acho. Ok. Eu não acho que esse cenário róseo de você ter poucos juros e pouso suave, essa combinação eu acho que é uma doideira. É uma ilusão. Assim, eu não vejo. Assim, e isso, obviamente, se você pensar macroeconomicamente, se for para um economista um pouco mais teórico, né, e eu não sou economista, mas se você for um pouco mais teórico, você vai imaginar, não, você cresce um pouco abaixo do potencial e daí você desinflaciona, assim, porque você vai gerando hiato. Mas na prática não funciona assim. Na prática você tem que olhar cada mercado, porque a economia é uma soma de partes, certo? Que às vezes quando você agrega descreve bem a economia e quando você, às vezes não. Então se você olhar desagregado cada mercado, o mercado de trabalho não parece, assim, como eu falei, assim, que resolve com um ano e meio de crescimento abaixo do potencial. Fora que nos Estados Unidos, quando o payroll fica negativo e hoje o crescimento de trabalho é muito pequeno, ele normalmente não equilibra e gera recessão, tá? Então, assim, esse cenário, eu não sei muito bem para qual dos dois lados, mas o cenário do centro, que é o mais róseo, eu acho cedo para apostar nele. E a tua cabeça, Rodrigo? O que você concorda e o que você tem uma visão não tão igual assim a do Carlos? Eu tenho uma visão parecida com a do Carlos, mas é interessante talvez olhar para o mesmo problema sobre uma outra perspectiva, né? E aí chegar mais ou menos a conclusões parecidas, mas com um olhar de uma maneira um pouco diferente. A sua pergunta, no fundo, é o que nós estamos olhando que a gente acha que o mercado não está olhando? E aqui é interessante a gente pensar, né, quando a gente olha para o cenário internacional, o principal problema do cenário global nesse momento é a inflação. A inflação que passou durante muito tempo muito baixa, né? A gente veio ali dos anos 90, onde houve um processo forte de desaceleração da inflação no mundo como um todo. Os bancos centrais eram considerados muito exitosos por ter conseguido reduzir a inflação com um custo relativamente baixo de recessão e produto. Aquele que passou a ser chamado de grande moderação. Indo até a crise de 2008, os bancos centrais eram tidos como gênios por ter conseguido fazer um negócio bacana. E aí bateu a crise de 2008. E aí foi um período onde basicamente o crescimento na saída da crise foi muito baixo, com muito pouca inflação. E de repente a gente tem agora, depois da pandemia, uma situação onde a inflação voltou a níveis que a gente não via no mundo desenvolvido há 40 anos. Então o problema nesse momento passou a ser como é que a gente combate uma inflação que chegou a níveis, nos Estados Unidos, 9%, chegou na Europa, parecido com isso. Hoje de manhã tivemos o Banco da Inglaterra revisando sua projeção de inflação de 2022 para 13%. A gente vai para o leste europeu com inflações acima de 15%. São números que, acho que no Brasil, infelizmente, a gente está mais acostumado com isso. O Brasil é alto, né? Mas mesmo para o Brasil são números muito altos. Então, na verdade, a principal questão nesse momento para o cenário global é como é que se combate essa inflação e traz a inflação de volta
para aqueles patamares que a gente tinha antes. E quanto de esforço os bancos centrais terão que fazer para fazer isso? Um pedaço do trabalho já está sendo feito, né? E a discussão, logicamente, tem um impacto muito relevante, porque a gente passou muito tempo com juros, em geral, muito baixo. Juro muito baixo e liquidez ampla é igual a um ambiente muito favorável para você comprar ativos de risco. Então foi um período onde a valoração, né, os preços de casas, de imóveis, preços de ações, preços de, né, mesmo bens de crédito, né, todos os preços estavam muito altos por conta disso. Na hora que você sobe o juro, né, muda completamente de perspectiva. Né? Então todos os ativos estão sofrendo muito com isso. Então a pergunta relevante olhando para frente, né, é aonde essa inflação vai cair? E será que o trabalho está feito? Se o trabalho tivesse sido feito e a inflação cair, provavelmente aqui é um excelente ponto de compra e começar a apostar nos benefícios de uma baixa de taxa de juros. Agora, se o trabalho não tivesse sido feito e precisar de mais esforço, ainda não é a hora. E é possível que os ativos, de uma maneira geral, sofram muito mais. Você concorda com a segunda Eu estou muito opção? mais inclinado a achar que uma parte grande do trabalho no mundo desenvolvido ainda está por fazer. Né? E aí é que vem a diferença que eu acho que existe entre aquela perspectiva que nós temos e que eu acho que é a perspectiva de consenso, né, ou de média que a gente vê no mundo desenvolvido. Né? E aqui eu acho que a questão básica é a seguinte: a gente está acostumado a ver inflação, a gente sabe a dinâmica de inflação, mas tem um elemento em particular que nós no Brasil sabemos muito bem como funciona, que é o impacto da persistência de um choque inflacionário. Quando a inflação sobe, né, a inflação de um bem, subiu o preço da gasolina, né, a inflação sobe, não tem muita coisa que o Banco Central possa fazer, né, não vai subir o juro, não vai cair o preço da gasolina. Né? Só que se você sobe, a inflação sobe e você tem um mercado de trabalho muito aquecido, os trabalhadores passam a demandar uma inflação passada. Né? Então, se deu um choque, a inflação subiu para 10, se você não tiver nenhum repasse, na hora que passar o choque da inflação, cai, a inflação cai. Agora, se todos os trabalhadores passam falando, como a inflação foi 10, eu quero os salários de 10, a inflação passa a ser 10 e vira não cai uma mais. bola de neve. Por isso que, aí desculpa falar, porque você explicou muito melhor até. Assim, é pouco provável que se você tiver um mercado de trabalho muito apertado, ou seja, um soft landing, ou seja, coisa que mexa pouco no mercado de trabalho, por que os trabalhadores não vão pedir essa inflação passada? Assim? E essa é exatamente essa visão de por que eu acho pouco provável. Exato, que no fundo a pergunta é, será que a ação do Banco Central é suficiente para tirar poder de repasse desse choque ou não? E aí vem um negócio que eu acho que nós no Brasil, ao estarmos muito mais acostumados com regimes de choques de inflação mais alta, e entender como essa pressão, a gente está muito mais acostumado com os choques que sobem e a inflação demora para cair e requer uma demanda incisiva de Banco Central. Significa taxa de juros muito mais alta. O Brasil sempre tem taxa de juros muito mais alta que em muito lugar. Enquanto no mundo desenvolvido, em geral, a história sobe e ela tem pouca persistência. Então o que acontece? Tem o primeiro choque, né, a inflação em geral cai. O pessoal acha que tira renda, né? Exato, a ideia toda sobe e aí o poder de compra da população cai, ele não consome e, portanto, a inflação cai. Então, como você não precisa subir a taxa de juros, né? A inflação toma conta de si mesmo. Né? Então, eu acho que essa é uma visão que ela talvez tenha sido apropriada para um mundo de muito baixa inflação durante 20 anos, 30 anos para trás, mas que nesse momento ela não descreve bem a realidade. Eu acho que aquele modelo que nós estamos acostumados no Brasil e quem lida com emergentes, ele capta melhor essa dinâmica. E aí, ao ver isso, a gente acha que é o seguinte, que o que tem nesse momento de aperto nos Estados Unidos não é suficiente para lidar com esse problema. E, portanto, a inflação, na hora que ela cair, ela vai cair mais devagar e vai se estabilizar num patamar mais alto do que aquilo que o Banco Central americano quer nesse momento. E o resultado básico disso vai precisar de mais juros do que tem na curva nesse momento. Ou seja, você tem uma visão parecida com o Carlos de que ou tem uma recessão mais forte, ou os preços ativos têm que cair, ou os dois eventualmente. E no fundo é o seguinte, se o que tem de aperto monetário não gerar uma recessão forte o suficiente para trazer a inflação para baixo, vai ter que ter mais aperto monetário. E aí a recessão vem de qualquer jeito. Então no fundo de um jeito ou de outro, você provavelmente vai ter que ter uma recessão forte. A questão ela é forte com o que já tem aqui, ou vai precisar de mais? Na nossa avaliação vai precisar de mais. Eu discordo dessa avaliação por motivo mundano, né? Na minha experiência, eu não gosto de apostar contra a direção do crescimento global que está para baixo no momento. Então eu prefiro esperar isso estabilizar, mas a minha impressão é idêntica à do Rodrigo. Mas não entendi, no que você discorda? Não, assim, taticamente eu não gosto de ficar tomado quando o crescimento global pega alguma tendência. E agora a tendência é para Agora baixo. a tendência está para baixo mas olhando um pouco a parte mais por exemplo, de housing, você vai olhar affordability, por exemplo.
uma queda de 100 bases na taxa de mortgage, que a gente está... Das hipotecas, etc., já leva o affordability, dado que a taxa continua sendo uma das mais baixas dos últimos tempos, você respeita um pouco o que aconteceu, por exemplo, entre 20 e 22, que foi para o low histórico, né? Mas assim, porque a taxa ficou muito desinclinada, além de você ter uma taxa muito baixa, era uma taxa muito flat, né? Para prazos diferentes era mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, a taxa ficou muito, muito baixa. Mas a taxa hoje, ela não está fora dos padrões históricos de mortgage. Você está com o mercado de mortgage muito apertado. Então, assim, olhando qualitativamente, eu tendo a concordar com o Rodrigo, mas vendo um pouco, e daí entra um pouco da minha ignorância, né? Assim, vendo um pouco o que está acontecendo no mercado, é claro que a gente não consegue modelar tudo nem ver tudo, eu dou um certo peso para o que eu estou vendo acontecer na margem, é isso que está me impedindo, digamos assim, de fazer uma posição tomada maior. Inclusive, em particular, eu acho a parte curta americana muito boa. Curta, eu digo assim, até 6 meses. Exatamente. Assim, acho bem boa. Seria o primeiro lugar que eu tomaria, seria ali. Apostar que os juros de curto prazo, 6 meses ou seja, vão que você, assim, porque o que parece precificado me parece, sei lá, o piso do piso. Se você for para menos do que tem aí, você está falando já de uma reversão muito, muito rápida da política monetária, que assim levaria a esses dados de affordability, você exigiria uma crise global muito maior para a economia americana desacelerar o que precisa. Me parece meio pouco provável olhando de maneira qualitativa, tá? Então, enfim, assim, eu acho que esse seria o ponto da curva que eu acharia mais interessante de fazer. Mas se eu pudesse complementar lógico. aqui só, acho que a questão interessante, né, no fundo, pensar é o seguinte, que no passado, com esse tipo de aperto, com esse tipo de desaceleração, a inflação caía muito. Agora não está caindo. A dúvida que a gente tem será que dessa vez é diferente? Isso é sempre um problema, né? Vocês sabem bem que a frase que custa mais caro no mercado financeiro essa vez é diferente. Mas é uma pergunta que você tem que se fazer. O nível é muito diferente, né, Rodrigo? Assim, é uma situação nova. O nível mesmo. da inflação é diferente, né? Mas o que eu acho que o que pode acontecer é o seguinte, é que o tamanho da desinflação que você consegue com esse nível de juros, né, talvez ele não seja suficiente para no mesmo impacto que no passado. E vai ficar acima da meta você ainda. Você acaba ficando com uma situação onde você tem menos crescimento e a inflação estabiliza num patamar muito mais alto do que ela estabilizaria no passado. Se for isso, nós estaremos convivendo durante um período mais prolongado com juros na média muito mais altos do que aqueles que estão precificados nesse momento. Então, eu acho que o mercado, de fato, ele está reagindo nesse momento como dessa vez não é diferente. E eu paro e olho e eu vejo alguns elementos aplicados na nossa experiência de ver como é a dinâmica inflacionária de inflação alta e da dificuldade que é trazer a inflação para baixo, que dessa vez pode ser diferente. Tem uma outra coisa uma coisa é apostado grande nisso, outra coisa é não, eu estou com uma aposta olhando os dados, porque logicamente vai que não é diferente, não vou querer perder dinheiro com isso. Tem duas coisas que são estabilizadoras, digamos assim, né? Assim, que é o seguinte, a primeira é que quando você teve o choque de energia, todo mundo, o americano está acostumado a pensar, quando tem um choque de energia, fala assim, olha só, vai sobrar menos renda no consumidor, a economia vai desacelerar, não vai dar inflação. Então, se você olhar entre 2000 e 2020, todo choque de petróleo fazia a curva fechar e não abrir. Porque é um efeito contracionista. Porque todo mundo olha o core e daí o choque de petróleo ele afeta a renda. Então, nesses anos todos, ao contrário até do Brasil, os choques específicos, digamos assim, eles provocaram quedas na taxa de juros e não altas, né? Agora, o mercado está querendo um pouco apostar que como a gente vai ter um choque positivo, ou seja, o petróleo está caindo, etc., isso vai ser bom para o Fed. Ou seja, o mercado mudou de ponta, parece que ele está sempre na ponta de juros mais baixos. Ou seja, nesse momento, com o petróleo caindo, se olhar o core, vai sobrar mais renda, vai ficar mais difícil desacelerar o trabalho, e você teve um choque negativo de renda nesse momento com essa inflação alta, mesmo com a renda nominal muito forte, você teve um choque real negativo que sobrou menos dinheiro, agora vai começar a sobrar mais dinheiro de volta no bolso do consumidor americano. E daí vem a minha dúvida a respeito se esse processo de aceleração que eu estou enxergando, se ele vai continuar ou não. E é por isso que eu concordo um pouco mais com o Rodrigo. Ô Rodrigo, começando por você agora, Brasil. De maneira resumida, como está a percepção de vocês para o Brasil? As coisas estão baratas, seja na parte de títulos públicos atrelados à inflação, ou títulos pré-fixados, ou bolsa, ou mesmo real, ou não? Tem que estar nesse preço mesmo e é daqui para pior? O Brasil, acho que é interessante nesse momento discutir duas coisas, né? Em que medida o que está acontecendo aqui é parecido com o resto do mundo. Aqui também teve um surto grande de inflação, né? Também teve que ser combatido.
Né? E segunda coisa, como é que a gente tempera essa visão pelo fato de que a eleição, que é um fator que tem aqui que não tem em outros lugares. 60 dias das eleições. Exatamente, então não tem como, né, pensar como é que as eleições impactam os preços de ativos. De uma maneira geral, né, se a gente pensar pelo primeiro elemento, que é a política monetária, essencialmente o grosso do trabalho no Brasil está feito. A gente falou que os Estados Unidos ainda provavelmente tem mais para fazer, só que o Brasil está muito mais adiantado. Aonde a gente olha isso? Né? A gente olha basicamente numa métrica que é como é que é o impacto da taxa de juros na inflação. Esse mecanismo de transmissão, ele se dá em parte pela elevação da taxa Selic, mas o grosso do impacto dele se dá pelo impacto que ele dá através do crédito, o custo do crédito. E o custo do crédito é taxas mais longas do que de Selic. Então, é interessante, no Brasil a evidência empírica é que, grosso modo, a taxa de 1 ano ela é muito mais relevante para subir e descer o crédito do que necessariamente a taxa Selic. Então isso é muito curioso, porque se você não sobe a taxa Selic, mas fala daqui a 1 ano eu vou ter uma taxa muito mais alta, né, a taxa de 1 ano sobe e você já começa a apertar a política monetária. Só que a gente está numa situação, veja bem o que aconteceu. O Banco Central ontem subiu a taxa de juros em 50 basis points para 13,75, né? E nas últimas 4 semanas, em antecipação a esse movimento, a curva de 1 começou a fechar muito. Então, curiosamente, você achou que você estava apertando a política monetária e, em vez de acontecer, você está fazendo o quê? Você está relaxando a política monetária. Né? Então, essa é a dicotomia de, né, como é que você sobe a taxa de juros e aperta, de fato, as condições monetárias, as condições de crédito. Né? O que o Carlos descreveu, né, para os Estados Unidos é que as condições começaram a relaxar muito cedo. Você ainda estava muito próximo, provavelmente, do meio do trabalho que você tem que fazer, subir a taxa de juros do Fed Funds, né? Só que a taxa longa já começou a cair. Então lá eu acho que eles estão muito mais atrasados, vão ter muito mais dificuldades de fazer a desinflação do que aqui. Porque aqui a gente já apertou bastante, já vem apertando bastante há muito tempo. Já começou mais cedo também. Tem um negócio que basicamente, o começar mais cedo é muito importante quando a gente fala de política monetária, porque política monetária tem uma frase, né, clássica, que é um fato utilizado em política monetária, que é o seguinte: política monetária opera através de defasagens que são longas e variáveis. O que significa isso? Significa dizer que, assim, toma tempo entre eu subir a taxa de juros e baixar a inflação. Tipicamente no Brasil, isso toma 12 a 18 meses. Então, quando a gente para e avalia a inflação agora, de julho de 2022, né, ela reflete a taxa de juros que prevalecia no Brasil em julho de 2021. Por outro lado, o 13,75 vai bater na inflação no primeiro semestre de 2023. Né? Então, é isso que a gente está dizendo. Assim, parte grande do esforço de subir a taxa de juros para derrubar a inflação, ele está feito. Né? E nesse sentido, né, agora voltando para a questão dos preços de ativos que você falou. Quando a taxa de juros é 2%, a composição do portfólio que você quer ter é completamente diferente de quando a taxa de juros é 13,75. Na hora que você... Não, 2% você quer ter muita bolsa, você quer muito ativo de risco, você quer ter muito de crédito. Na hora que você sobe e vai subindo, né, as coisas que se beneficiaram disso que você sai começam a sofrer. Uma boa, a gente viu o que aconteceu com a bolsa do segundo semestre do ano passado, na hora que o Brasil começou a intensificar, né? À medida que ficou bem mais apertado, esse ano balançou muito mais. A gente viu a bolsa americana no primeiro semestre desse ano. Então, a história básica, e por outro lado, se você está aqui em cima e vai começar a cair, talvez agora seja a hora de começar a pensar no portfólio que eu quero ter para queda de juros. A chave para essa história é responder o seguinte: o juro vai virar rápido ou não? A nossa avaliação, tal como lá fora, é que a inflação vai cair, mas ela vai cair também mais devagar do que aquilo que o Banco Central gostaria. O que indica que a taxa Selic vai ter que ficar muito alta durante muito tempo. Mais tempo. E, então, nesse sentido, né, eu acho que tem que ter calma um pouco com essa realocação de portfólio. Agora, dito isso, né, a sua pergunta é: está barato ou está caro? Aí eu parto para a segunda questão, que é a questão da eleição. A eleição, ela tem uma implicação importante para ativos de risco, que é a incerteza sobre qual o regime econômico que o Brasil vai ter de 2023 para frente. Essa incerteza criou um enorme prêmio de risco, por isso, que está afetando todos os ativos do Brasil. Como esse prêmio de risco está elevado, as taxas de juros longas, né, NTNB, estão 6, 6,5. Né, a gente pega a bolsa tradando aqui mais próximo de 100 mil, o real tradando assim 5,20, 5,30, né, o CDS, né, o custo de seguro soberano. Enorme de lucros, né? 100 mil não é o mesmo 100 mil de antes, é muito diferente. Né? Então, assim, você olha e fala: pô, por métricas tradicionais está tudo barato. Né? A questão básica é o seguinte: é que se o prêmio de risco soberano não cair, tudo vai continuar barato. E é o pior de tudo: é se o prêmio de risco soberano aumentar, vai ficar ainda mais barato. Então a gente está com duas conjunções no mercado, que é política monetária muito apertada e um prêmio de risco muito alto. Né? Então, para ter um pouco mais de visibilidade, de fato falar agora é a hora de comprar tudo que está barato, eu preciso ter um pouco mais de clareza sobre como é que a eleição vai se
sinalizar para o médio prazo do Brasil e que a inflação está caindo. Se nos próximos 3 meses, né, que é o período dos 60 a 90 dias aqui que a gente vai saber o resultado da eleição, ao mesmo tempo a gente vê a inflação caindo, vai ser uma oportunidade espetacular de você se alocar em muitos ativos no Brasil. O juro tá alto, vai estar caindo, e por outro lado, né, se tiver uma boa solução do ponto de vista de sinalização de programa econômico para 23, o prêmio de risco vai cair. Né? Mas nesse momento a gente tem uma muito baixa visibilidade sobre esses dois elementos. Então, uma longa resposta para dizer para você é o seguinte: acho que as coisas estão baratas, tem muito prêmio, mas eu não estou com a menor pressa de sair comprando nesse momento. Ô Carlos, antes de você dar o teu ponto de vista sobre a mesma questão, 2014 especificamente, eu lembro que vários gestores macro, eu não lembro especificamente da posição de vocês dois, mas vários gestores macro se posicionaram em 2014 de modo que, independente se fosse o Aécio na época ou a Dilma, o Brasil estava numa situação tão ruim que eles falaram: poxa, se for PSDB, PT, não importa, as coisas vão piorar muito, o câmbio vai desvalorizar, o juro vai ter que subir. E aconteceu. Em 2015, muitos gestores multimercados ganharam dinheiro. Eu não lembro da Ibiúna especificamente, eu lembro que o capital foi bem positivo. Ganharam dinheiro porque o dólar subiu bastante, a Ibiúna também ganhou. Ibiúna foi bem. O dólar subiu bastante, os juros 2015 subiram. foi um ótimo ano pra gente. E a bolsa caiu. Você, assim, eu queria que você pegar a tua visão também, se você acha que em 2023 dá pra dizer a mesma coisa. Que hoje, saiu uma pesquisa ontem, né, que, de novo, nos próximos 60 dias muitas coisas podem mudar, mas pegando aqui o que temos de informação hoje, né, pesquisas dando ali 75% da soma entre Lula e Bolsonaro, o Ciro ali entre, eu não lembro se era 5 ou 7, Simone Tebet com 2%, hoje, se as eleições fossem hoje, poxa, é Lula ou Bolsonaro. Se for Lula ou Bolsonaro, você acha que o Brasil 2023 é ruim de qualquer maneira? É bom de qualquer maneira? Ou não dá pra saber? Não, a gente, infelizmente, vai ter que dar a resposta chata, né? É que em campanha tem muito pouco incentivo de você dizer o que você vai fazer. Porque se você fizer igual o Aécio, que botou o Armínio, já começa os grupos de pressão fazer os questionamentos a respeito de quem se beneficia nas políticas e quem não. Então tem um certo silêncio mágico aí de você não nomear ninguém e não dizer o que você vai fazer para poder dar a impressão de que você vai agradar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então eu não vejo nenhum motivo para as pessoas saírem dessa postura. Politicamente falando. Politicamente falando. Então a gente não vai saber. E são duas incertezas, né? Eu estava conversando até, assim, eu tenho muito respeito à opinião dos meus clientes, e análise é diferente de vontade. E tem muito mais do que economia na hora de você escolher um candidato, tá? Então, assim, para fazer esse preâmbulo para poder ser um pouco mais direto, tá? Então, falando diretamente, eu acho que na política macro, acho que existem dúvidas muito grandes em relação aos dois candidatos. Tá? Eu acho que a trajetória do governo Bolsonaro ela foi muito positiva na parte da contenção de gastos, mas não foi positiva na discussão da trajetória de dívida. Enfim, assim, eu acho que também tem a falha de não endereçar diretamente os problemas. É um governo que não discute trajetória de dívida, não discute plano de médio prazo e que eu acho que não está escrito na pedra quem vai ser a próxima equipe econômica. É um governo que é tomado por um centro que, enfim, que tem se provado na prática bastante fisiológico e populista. Então, assim, esse é o core. Assim, o core do governo Bolsonaro hoje é o Ministério da Fazenda. Eu tenho dificuldade de dizer, dado o que aconteceu. Então há uma dúvida muito grande sobre o governo Bolsonaro. O governo Lula, há mais dúvida ainda, né? Mas eu acho que tem uma visão, talvez, de que tenha um início de governo onde você tenha vontade de apresentar na frente benefícios para a população, ou seja, gastar mais. Eu acho que essa perspectiva de piora fiscal talvez seja até um pouco mais forte. Eu acho que existe uma comunicação que já foi feita por vários interlocutores de uma vontade de gastar mais no começo, ainda mais, e ajustar na frente, que seria péssimo para os mercados. E tem uma parte que, assim, é inequívoca, eu acho, por discurso e por prática, que o governo Bolsonaro, o governo do atual presidente, é um governo que foi muito superior na condição das estatais.
e tende a ser superior dado a próxima, enfim, os custos de campanha, certo? Então, para quem está na Bolsa Brasileira, faz muita diferença e, portanto, tem na parte micro, tem empresas que são uma parte muito relevante da Bolsa que tem o controle pela União. E, então, não tem como negar que tem uma perspectiva muito maior da Bolsa performar de maneira muito melhor se for o candidato que ganhar o atual ex-presidente. Por mais que tenha alguma confusão a respeito da política macro, ou seja, para a parte de dívida e câmbio, acho que para a Bolsa tem pouca dúvida, eu acho, que seria. Enfim, essa é a minha visão, tá? Eu acho que para a parte macro é um pouco mais confusa, e eu acho que os estrangeiros, em particular, eles querem dar o voto de confiança para o Lula. Se ele fizer botar uma equipe econômica razoável, e se, por exemplo, assim, fizer um ajuste, por exemplo, um aumento de gastos mais baseado em aumento de impostos, ou seja, sem afetar a trajetória de dívida, para os brasileiros vai ser muito ruim, assim, mas para o credor é uma coisa que o credor vai ver com bons olhos, por exemplo, assim, se você tiver uma carga maior de impostos, o credor vai olhar. Enfim, tem vários cenários que eu não consigo, eu não vou ser leviano e tentar antecipar aquilo que é humanamente impossível. Eu não consigo antecipar isso. Tá? O que eu acho é que o mercado em alguns mercados tem muito prêmio para isso, em alguns mercados tem pouco prêmio para isso. Onde tem muito e onde tem pouco? Então, eu venho falando, né, você tem acompanhado aí, que eu achava a Petro precificada para um cenário de terror e pânico, né? Essa precificação de Petro, ela diminuiu porque, ajustado pelos dividendos... Dividendo bizarro. Ajustado pelos dividendos, a Petro subiu, assim, absurdamente, né? Foi um dos melhores papéis, e ela não foi o melhor papel porque o cenário foi bom. Ela foi o melhor papel porque ela estava muito descontada. Foi um dos casos em que o cenário não andou, mas o preço era um preço que era bizarro. Certo? Então, assim, vou aproveitar para botar algum no bolso. Certo? E falar assim, esse foi um call que acertado. Mas dá o exemplo, tá? Dá o exemplo do tipo de situação que a gente está hoje. Hoje a gente tem uma situação em várias empresas, aí eu não vou mais colocar, porque eu vinha pontuando a Petro como o grande exemplo, né? Mas vamos fazer uma carteira um pouco mais ampla de empresas, certo? Porque eu acho que esse exemplo, agora você entra num período diferente na Petro, onde esse dividendo já está para trás, certo? E agora você está se aproximando um pouco mais da hora do vamos ver, certo? Mas, por exemplo, na política monetária, eu acho a velocidade de quedas ajustada ao risco excessiva. Tem muita queda na curva, eu acho excessiva. Eu acho vender inflação um jogo melhor para você pegar, digamos assim, apostar que a aposta do Banco Central vai ser bem sucedida. O Banco Central está fazendo uma aposta, ele está querendo parar. Ele está querendo parar nesse momento com a inflação muito alta e com a economia apertando o hiato. Então, por mais que eu acredite na defasagem, certo? Existe uma coisa diferente nesse momento que me parece que o volume de crédito e o crédito no mercado de capitais, que depois do BNDES virou muito relevante, em função da demanda de pessoas físicas, ele não está desacelerando como seria normal num momento de juros de 14%. O mercado está todo aberto, é isso que eu estou dizendo. Você não está tendo uma restrição de quantidade como você teve em outros momentos do tempo com política monetária parecida, certo? E você tem um risco político gigantesco pela frente, certo? Eu acho que se a gente pegar um cenário onde demora um pouco mais para desacelerar e a inflação é essa que o mercado está precificando de 6,5%, você vai ter que subir juros ao invés de cair. Então, isso eu estou falando com a inflação a mercado, tá? Eu não estou falando de inflações muito maiores do que está a mercado, certo? Então, eu acho mais eficiente capturar o ciclo de queda vendendo a inflação do que aplicando juros no Brasil nesse momento. Eu acho que os desafios são grandes. Eu gosto de olhar as coisas andando assim dentro da sua cadeia, né? Então, primeiro sobe os juros, depois aperta o crédito, depois o emprego cai, no final, eu não estou vendo isso acontecer de uma maneira tão clara no Brasil como eu gostaria para aplicar o pré. Eu queria pegar um ponto que o Carlos falou, tá? Que ele vê prêmios de risco diferentes em diferentes ativos, né?
eu tenho uma visão um pouco diferente, tá? Eu acho que todos os ativos no Brasil estão muito contaminados pelo risco soberano. E a magnitude desse risco, ela é muito maior do que a maior parte, logicamente sempre há exceções, tá? Mas a maior parte dos ativos específicos. Então, no fundo, se a gente fala o seguinte, se a bolsa está barata, é porque está bom de aplicar o juro, é porque está bom de comprar o real também está barato. Os mercados se falam, né? Então, no fundo, por isso que eu falei que a visão é a seguinte, como eu acho que o risco soberano está muito alto, né, a questão básica que eu me pergunto antes de olhar para qualquer ativo é, eu acho que esse risco vai se fechar ou não? Se ele vai, você faz um pouquinho da sua cesta, você vai ganhar dinheiro. Um pouco de cada coisa. Não, entendeu? Mas aí pensando muito mais naquilo que a gente chama de o beta, né? O beta que está, logicamente, sempre tem o alfa específico. Não tanto o nível, mas a direção. Bolsa, dado isso, o que eu quero ter, o que eu não quero ter. Né? Só que, como eu falei, tá? Eu acho que eu concordo com o Carlos no ponto de que a gente não vai ter visibilidade sobre o regime econômico que a gente vai ter em 2023, pelo menos até a eleição. Se forem Lula ou Bolsonaro. Eu acho que esse prêmio de risco não vai sumir por aí, por isso que eu não estou com muita pressa. Agora, isso não significa que a gente não tenha nada. Né? Eu pego e olho assim, por exemplo, o Carlos falou da questão de Petro, né? E aí eu olhando aqui a carteira que o André Lyon, que toca o nosso time de equities todo, tem. Tá? Ele é uma carteira que reflete exatamente, vem de um período, uma performance muito boa aqui, o long short dele está subindo 13% esse ano, o long only dele está subindo quase 9% acima do Ibovespa esse ano. Né? O que ele fez aqui? Ele basicamente preparou a carteira para esse período de alta de juros. Né? E do mesmo jeito que está chegando em cima, ele está começando a mudar. Mas o que ele tinha aqui? Assim? Você vê assim em termos de bolsa, né? A bolsa tem commodity, banco, né? O setor que sofre com o juro e o que não sofre com o juro, grosso modo. Né? Aí, o commodity, ele concorda, né, a visão, o que fez o grande, né, uma parte grande do resultado do Lyon hoje foi também Petro. A diferença do Lyon e do Carlos é que o Lyon continua achando que Petro é boa aqui. Né? Não, eu continuo, mas eu acho que não é mais tão destaque quanto era antes. Não, mas ainda é boa, né? Porque muito você ainda vai ter um dividendo muito bom no terceiro trimestre. O dividendo do Will está dando 60%. Eu acho muito mais difícil mudar. Mesmo o ex-dividend, ela ainda é super alta. E você para a história, bom, mas vai entrar num outro governo que vai realavancar a empresa, etc. O múltiplo que ela está lidando é muito baixo, ele está muito descontado. Em geral, muita gordura. Ele tem muita gordura. Por ser estatal, em geral, ele é 20%, nesse momento está quase 50%. Então, assim, de alguma maneira você tem um super dividendo de um lado, né, e de outro lado um grande desconto já acontecendo. Então, na avaliação dele, né, ainda se paga ter isso no setor de commodities. No setor de financeiro, né, aqui eu ouvi o juro alto é muito mais para banco tradicional do que para os neobanks. Perfeito. Né? Os neobanks é negativo. Exato. Geralmente são alavancados. Etc. E outra coisa é que eles geram fluxo de caixa lá na frente. E quando o juro é alto, o fluxo de caixa lá na frente vale menos. Então, tá lotado de Bradesco, gosta muito mais de bancão do que de neobanks aqui. No setor que não depende de juros, né, tem aqui várias elétricas que pagam um dividendo muito bom, paga IPCA mais 11. Né? Então você pega ali a CPFL, paga isso, você pega a Auren, paga isso. Né? São empresas que continuam funcionando muito bem. Já o setor que depende de juros, que é basicamente o resto, né, ele depende desse juro virar de verdade. Então houve um certo entusiasmo com isso nas últimas 2-4 semanas, porque a curva de juros deu uma fechada de 100 basis points. Né? Aí todo mundo começou, opa, tá na hora de começar comprando isso aqui. Agora, o que a gente acabou de dizer aqui, o Carlos e eu concordamos, é que a gente não sabe se o trabalho do juro no Brasil está feito. É que essa se ele não tiver feito, esse pedaço da bolsa não vai ainda performar de uma maneira significativa. Deixa eu passar essa um dado fechada do juro é muito lá de fora também, né? Influencia, né? Não sei. A curva americana. Acho que a curva brasileira tentou várias vezes fazer isso. Agora está indo de novo lá com fora, mas ela tentou outras vezes ficar nesse shape, tá? Assim, porque de fato é uma alta muito forte. De fato, assim, se você olhar a comunicação do BC, ela foi confusa, na minha opinião, mas a execução da política, assim, no final, ela foi muito correta. Eu acho até que, assim, que se tivesse menos comunicação, talvez tivesse tido um efeito mais forte. Tá? O Rodrigo não pode falar isso, né? É difícil fazer política monetária sem comunicação, né? Não comunica. Só sobe e não comunica, vai difícil. Não, mas sim, enfim, colocado menos apostas, digamos assim, na comunicação. Mas porque ele acabou entregando, né? Então é difícil imaginar racionalmente que não vai ter um efeito muito forte. Mas o que eu queria pontuar, só que tem a ver, tá? É mais uma curiosidade. De modo geral, você tem toda a razão, tá, Rodrigo? A bolsa brasileira, como tem estrangeiro e você compara as bolsas locais, normalmente quando o juro explode, o prêmio da bolsa local em relação aos juros, ele fica zero ou negativo.
Então, em todos os lugares do mundo, você compra a bolsa quando que a gente chama o Equity Risk Premium, que é a diferença entre o que você espera que a bolsa dê e a renda fixa, ela fica alta. Mas no Brasil, se você seguir isso, você não ganha dinheiro. Que é uma das coisas, assim, o Brasil ele tem algumas coisas específicas. O primeiro é que beta não dá dinheiro, ou seja, você ficar sempre comprado em bolsa, daí a gente pode olhar 20 anos, assim, a gente pode olhar períodos muito longos, você não tem um excesso de retorno significativo em relação à renda fixa. Você até perde pro CDI. Você perde pro CDI, o que não quer dizer que não vai ganhar para frente, tá? Isso é assim, sempre no final, um ponto assim, sensível, né? isso CDI versus bolsa. Então, assim, contra dados não há argumentos, tá? Então, assim, a gente argumenta que para trás, para frente vai ser X ou Y, mas para trás tem só uma série de dados e na verdade a gente percebe que o Equity Risk Premium, quer dizer, o retorno excedente da bolsa em relação à renda fixa do Brasil é muito menor do que dos outros países. Por quê? Porque o retorno excedente da renda fixa é muito mais alto. Não é porque o retorno da bolsa é muito mais baixo do que de outros lugares, é porque o retorno da renda fixa é muito mais baixo. Então, a barreira é muito alta. Então, quando o mercado normalmente ele faz um sell-off, a renda fixa sobe muito também. E daí o Equity Risk Premium ele não abre no Brasil. E até o contrário, se você olhar nos momentos em que ele está mais fechado, é mais o momento de comprar a bolsa, tá? Então, o que uma pessoa que está olhando bolsa contra a renda fixa deveria fazer nesse momento, tá? Deveria se lotar de B. Tá? O Tesouro IPCA. Se lotar de B, porque no final tem menos risco e ganha mais ou menos a mesma coisa. Esse é o tradicional do Brasil. Mas nesse momento não. Mesmo nesse momento, o Equity Risk Premium do Brasil é mais ou menos na nossa conta uns 5%. Primeira vez em todas as crises em que bolsa tem uma expectativa de pagar mais, mesmo em relação ao preço estressado da renda fixa. Isso é a primeira vez, tá? Tem um negócio interessante que o Carlos falou, que eu acho que é interessante colocar em perspectiva também, que sempre tem essa pergunta, né? Será que é bom comprar NTNB? Né? Afinal de contas, a inflação, com inflação, mais juros de 6,5% parece espetacular. Em que lugar do mundo que você vai ter isso, assumindo que você tem o seu principal de volta, que é um grande, né? Sim. Exatamente. Então, parece espetacular. Mas, nesse momento, é importante, né, uma questão de sintonia fina, um fundo como o nosso, como o Carlos consegue fazer isso claramente. Você tem que pensar o seguinte, mas qual é a expectativa de inflação que já está no preço? E a gente olha os prêmios que existem de médio prazo de expectativa de inflação, eles são altos para padrões brasileiros, refletindo exatamente o risco soberano que a gente comentou. E o curioso é que então não é só o juro real que está alto, mas a expectativa de inflação também está alta. Então quando você fala assim, grosso modo, pega um papel, né, que vence daqui a 7 anos, vai lá, para NTNB 30, por aí e tal. A expectativa de inflação está em torno de 6,5%, e o juro real está em torno de 6,20%. Então, a situação é a seguinte, se você vai comprar esse papel, o juro real provavelmente vai fechar e você vai fazer dinheiro. Mas se a inflação for menor do que isso, você não vai fazer tanto dinheiro. Então, há momentos onde o papel pré-fixado pode ser melhor do que o papel atrelado à inflação, se você está no pico do alto ciclo de juros. E o momento atual, é melhor ou pior? Ele está provavelmente próximo, a gente acha que o prêmio de inflação é muito alto, que é uma outra maneira de dizer o que o Carlos disse, que ele gosta de vender inflação aqui. É porque a inflação implícita ela está muito alta. E se de fato a política monetária começar a funcionar e a inflação começar a cair, o pré-fixado vai ser melhor. Então, a pergunta aqui não é muito se eu quero ter o pré-fixado. A pergunta é assim, a pergunta é para quem quer comprar NTNB, nesse momento é melhor comprar o pré-fixado. Aí você precisa discutir se você quer comprar NTNB. Como eu falei, eu não estou com pressa. De maneira resumida, o que eu queria perguntar para vocês? Qual é o maior risco dos dois fundos hoje? Onde estão dado tudo isso que a gente conversou, onde estão as maiores apostas? A gente está essencialmente com posições ainda tomadas, mas muito menores do que já foram no mundo desenvolvido. Apostando na alta dos alta de juros, né? Achando que os Estados Unidos, em particular, e alguns outros países no mundo desenvolvido ainda vão ter juros mais altos do que estão precificando. E no mundo emergente, a gente está com posições que já estão mais avançados no ciclo, com posições aplicadas em taxa de juros. O Brasil está entre eles ou ainda não? No Brasil, a gente está com uma posição que eu chamo que é uma posição tática, né? Que é aquela posição que você está namorando com ela, mas não resolvi casar ainda. Perfeito. Então, enfim, estou monitorando aqui para ver se o caso vai dar casamento ou não. Lá na Capital, eu acho que dá para resumir em duas grandes posições. A gente tem um play de recessão, apostando na recessão que a gente expressa de várias formas, e um play no preço que a gente expressa também de várias formas. Tá? Esses até se cancelam um pouco, mas a gente acha que vale a pena carregar os dois. Tá? Então, nosso play de recessão, basicamente, a gente está vendido em moedas
que a gente acha que não estão expressando essa recessão de maneira significativa, que a gente acha que se tiver a recessão pode ter um choque muito negativo de termos de troca que está expresso nas empresas de commodities, mas a gente vê moedas que não têm essa queda, a gente tem moedas ao contrário que se beneficiam de termos de troca de maneira muito significativa e de aversão a risco de uma recessão que estão bastante baratas. Então a gente tem um play em moedas que eu acho que carrega bastante desse viés pró-recessão. Poderia dar o exemplo das moedas que você acha que vão se desvalorizar mais? Ou não? Eu acho que o peso chileno, que teve intervenção agora, é um ponto de entrada muito significativo. Eu não gosto muito de ir para os plays específicos, enfim, assim... Vocês montam cestas mais pulverizadas. A gente normalmente diversifica bem as nossas posições, tá? Mas eu acho que lá tem um déficit de conta corrente bastante grande. A parte política, eu acho que também conduz a eventualmente você ir para um nível desvalorizado. Você teve uma moeda que valorizou muito e gerou uma importação muito grande, porque você teve inflow provocado também politicamente de fundo de pensão, que você desfez uma política de pensão que vinha de muitos e muitos anos. Então, assim, a gente projeta um déficit de conta corrente muito acima do mercado e a gente acha que é uma moeda que, se tiver por exemplo, tem um risco da recessão ser um pouco mais forte do que a gente imagina, e isso teria um efeito muito significativo sobre ela. Mas, no outro lado, a gente gosta, por exemplo, e a gente faz isso um pouco mais taticamente, porque a política monetária lá é muito complicada, a gente gosta de comprar ien, por exemplo, em alguns pontos, tá? Então, do outro lado, porque é uma moeda, à medida que a gente fica mais convicto que vai ter recessão, a gente fica um pouco mais animado. À medida que essa convicção ela diminui, a gente tira o pé, tá? Então, a gente pegou um movimento agora bom de queda do ien, antes ele de queda de preço, né, de valorização. Antes ele vinha só desvalorizando durante muito tempo em função de uma disfunção da política monetária lá. Mas essa disfunção ela pode gerar pontos de entrada bem interessantes, né, principalmente se você achar que vai reverter a política monetária no mundo. Se eu acreditasse que essa queda da atividade fosse persistente, a partir de agora, o ien seria uma ótima compra. É que eu não tenho, como eu falei agora, eu não sou convicto nisso. Tá, então, mas eu acho que o ien, porque você faz uma convergência por outro lado. A política lá é um pouco disfuncional, política monetária, mas se as outras políticas monetárias do mundo e preço de bônus convergem para eles, você resolve pelo outro lado. Tá, e daí você pega uma moeda que não só está com um superávit de conta corrente muito forte, mas que tende a ganhar muito em termos de troca e é uma moeda de aversão a risco. Tá, então, assim, esses são plays mas tem muito mais moedas nesses plays do que esses dois exemplos específicos. O que mais de relevante vocês carregam? Então, eu tenho umas posições de curvatura que também... Tenta explicar de maneira mais leigos. Eu prefiro não explicar. Então fala que eu tento traduzir. Vai. Não, assim, mas é que, assim, sei lá, daí a gente entra em vértices específicos, posições que você opera através de swap. Arbitragem da curva de juros, local ou lá fora? Lá fora, e a gente está fazendo isso já há algum tempo, com excelentes resultados. Perfeito. Esse play de curvatura, enfim, eu também tenho alguns, não sei se são os mesmos dele, mas essencialmente a história básica é a seguinte, é que quando você sobe a taxa de juros a partir de um determinado patamar, a taxa de juros fica mais restritiva, você aposta que no médio prazo ela vai cair. Perfeito. Então, a partir de um certo ponto do ciclo de alta, a taxa curta sobe mais do que a taxa longa. Você aposta na diferença. Tipicamente, quando você está do meio para o final do ciclo, você quer ter muito mais posições que se beneficiam se a taxa curta sobe mais do que a longa, do que o contrário. A minha reticência é que esses plays são muito, muito sensíveis ao ponto em que vira. Exatamente. Então eu fico mudando o vértice o tempo todo. Então não é conveniente eu ficar falando assim, por exemplo, assim, se eu ficar um pouco mais pessimista, eu vou trazer o vértice onde eu sou tomado mais para frente e vice-versa. Então eu troco isso o tempo todo. Legal. O pivô dessa curva, eu não acho que vale a pena falar para os ouvintes qual seria esse pivô. Muito técnico, concordo. De uma maneira geral, acho que pra gente, pelo menos, né, a definição ampla disso é exatamente essa, tomado no curto e aplicado no longo. Define o que é o curto, define o que é o longo, cada um varia. Eu acho que vale a pena também fazer o V, que é pegar também assim, eu acho que a curva no mundo, e não só nos Estados Unidos, é muito flat, principalmente nos desenvolvidos. Acho que dá para pegar também assim, desse ponto que você acha que é de low para outro ponto para cima, eu acho que é um play muito bom também. Se pudesse resumir aqui em 15 segundos, a tua cabeça, Rodrigo, em termos de posicionamento, ela é mais
cautelosa ainda ou você já está começando a ficar mais otimista? Ela é uma posição cautelosa e a definição de cautelosa vem pelo nível de risco. Uma coisa é perguntar que posições você tem, outra coisa é qual o tamanho do risco que você está utilizando. É isso. Nesse momento eu estou com o menor nível de risco que eu tive nos últimos 18 meses. Então essas são as minhas principais posições, mas a cautela é expressa pelo tamanho da convicção. Perfeito. Né? E o fato de eu estar na menor posição que eu tenho nos últimos 18 meses te diz alguma coisa. Né? No entanto, a gente monitora isso em altíssima frequência e se os dados, estamos olhando os dados, e se os dados mudarem, a gente rapidamente opera estratégias líquidas, pode, né, fazer o risco, colocar o risco para funcionar muito rápido. Em uma tarde, você muda o fundo inteiro. E você, Carlos? Então, sobre essa métrica da volatilidade observada, como a gente tem uma posição muito grande de recessão, mas a gente carrega alguns plays que a gente acha que são muito, muito baratos, um acaba cancelando o outro e a minha vol, na verdade, observada, ela está menor do que as minhas posições. Do teu orçamento de risco de 0 a 100, de maneira Não, aproximada. eu vou assim. te dizer assim, as áreas estão com risco alto, o fundo como um todo está com risco um pouco mais baixo, porque algumas estão se cancelando, que estão em posições opostas, mas eu não diria que as minhas áreas estão usando tão pouco risco. Tá. Entendi. Tá, assim, porque algumas estão carregando alguns ativos que a gente acha que estão precificados para a recessão global e que a gente não quer estar de fora, estão em preços bizarros, outras carregam apostas em outros mercados que são na direção da recessão. Então a gente tem tido apostas contraditórias, digamos assim, mas que olhando para preço acho que fazem todo sentido, certo? Então as áreas elas estão com um risco razoável, o fundo, na hora que você neta, é incrível. Assim, eu que vejo todos os dias o resultado aberto e falo assim, não é possível que deu zero hoje. Assim, um monte de número para tudo quanto é lado, assim, não é exatamente. Então, assim, mas assim, a gente está com um portfólio mais equilibrado entre essas duas, mas eu não diria que a gente está com tão pouco risco, porque as áreas individualmente elas estão correndo bastante risco. Excelente. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês dois aqui. Eu sei que vocês estão sendo extremamente demandados, tá cheio de gente aqui querendo falar com vocês já na saída. E para quem quiser eventualmente ter exposição aos fundos da Ibiúna ou da Capitalo, a Ibiúna tem lá o Ibiúna Red, o Ibiúna Red STH, tem as versões previdenciárias. A Capitalo tem o Capitalo Capa, tem o Capitalo Zeta, tem o Capitalo K10 e tem ali algumas versões previdenciárias também. Procurem no site da XP. Procurem as áreas comerciais. Tem o Alfa Global também, desculpa. E tem os fundos de equity de crédito também, que são muito bons. Pô, São tem propaganda completa aqui. Exatamente. Da área macro são esses que eu falei, mas sim, procurem ambas as gestoras. Tem áreas comerciais super robustas, enchem o saco deles, vão atrás. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado a vocês pela oportunidade. Gente. Uma Pessoal, boa tarde a todos. Procurem a gente nas redes. Eu tô lá no Instagram como @samuel.ponsone. Eu tô como RSO_Carolina. E é isso. Abraço. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde.